Olá, tudo bem? Nossa aula hoje de português, dia 5/6, nós vamos perguntar para você se você sabe agir quando você é líder de um grupo. Será que você sabe trabalhar em grupo? Nós vamos ver isso na nossa aula de hoje. No Trocando Ideias, então, nós vamos ver quem foi que escreveu o texto. Quem escreveu o texto? O que você sabe sobre esse autor? Então, nós temos ali embaixo já dizendo quem foi o autor do texto, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Então, tem a referência deles ali, que você pode estar pesquisando, você pode ver a editora, você pode pesquisar sobre a vida dele e saber mais sobre Carlos Drummond de Andrade. A número 2 diz, com qual personagem você se identificou mais e por quê? Será que você se identificou mais com aquele que foi eleito ou aqueles que elegeram? Número 3 diz, ao ser eleito como presidente, qual foi a primeira ação de Martin? Como você agiria? Como ele? Você agiria como ele? Por quê? Então, qual foi a primeira ação dele? Ele já foi votando pessoas para poder tirar proveito, não é mesmo? Por que o presidente foi deposto? Você está com seu dicionário na mão? Para fazer essa leitura, você precisa então estar com o dicionário na sua mão. Sabe por quê? Porque tem muitas palavras que precisam ser descobertas. Olha a palavra deposto. Por que o presidente foi deposto? Encontre no dicionário para saber qual é o significado dessa palavra. Vamos fazer as nossas atividades então na página 47, por dentro do texto. Então, nós vamos ver. Escreva a seguir, número 1. Qual é o título do texto? Qual que é o título do texto? Agora pergunto para você, e o tema? De que esse texto ele trata? Sobre o quê? Número 2. Para Martin, governar é, letra A, resolver os problemas das pessoas, letra B, ter privilégios pessoais, letra C, promover a igualdade. Será que o Martin estava querendo resolver o problema das pessoas? Promover a igualdade das pessoas? Ou ele estava querendo somente ter privilégio? Hein? Será? Ele era bem espertinho, né? Número 3. Os garotos concordam com a ideia do governo de Martin? O que eles então entendem por governar? O que eles entendem por governar, então? Será que eles entendem alguma coisa? E você? A número 4, então, diz assim, descreva os personagens a partir das características apresentadas nas falas. Retome o texto, então, e você vai ver a característica de cada um deles. Você vai escrever sobre o Martin. Quem é o Martin? E você, então, vai poder descrever como que ele é a partir das características dele, que ele demonstra lá no texto, tá bom? E o Januário? O que ele foi eleito e para que ele foi eleito, mas ele quis. Fala alguma coisa sobre o Januário. E os colegas de rua? O que os colegas da rua falaram? Será que eles aceitaram? Eles eram bobinhos, aceitaram tudo que o Martin queria? Escreva aí, então, as características de cada um de acordo com o texto. Número 5. Analise o seguinte trecho. Já estou sentindo como esse cargo é cheio de espinhos. Letra A. Quem foi que disse isso? Letra B. Qual é o sentido da palavra espinhos no texto? Primeiro, quem foi que disse isso? Hein? Quem será que foi? Não foi o sabichão do Martin? Será que não foi ele que falou isso? Espinhos. Essa palavra espinhos, o que ele queria dizer que espinhos? Será que eram dificuldades ou alguma coisa assim? Governar não era fácil, não é mesmo? Ele teria que ficar atento às questões que os meninos estavam falando, porque ele não estava querendo aceitar também, ele queria só ter benefícios, não é mesmo? E a letra C, reescreva o trecho substituindo essa palavra por outra, mas mantendo o mesmo sentido. Então, agora você vai pegar essa palavra espinhos e você vai, então,
Está sendo usado no sentido figurado, né? Significa que a função do presidente é muito árdua, muito penosa, complicada, difícil, cheia de complexidade, né? Esses espinhos que ele está falando. Então, você vai agora reescrever essa parte que fala dos espinhos e vai substituir essa palavra espinho por outra, porém mantendo o mesmo sentido da frase, tá bem? O texto da página 46 está falando sobre uma notícia, ou um conto, ou uma piada. O que será que o gênero, né, literário, o que será que é esse texto? Será que é uma notícia? Será que é um conto? Será que é uma piada? Explique então sua resposta, não é só para falar que é alguma coisa assim, tá? Mas esse texto tudo indica que é um conto, pois ele tem uma narrativa curta, eles têm poucos personagens envolvidos e também tem um conflito ali no meio, né? Mas são poucos personagens que estão ali no meio do conflito. A número 7 diz: observe como o texto está organizado. Escreva as informações que ele apresenta. Então, nós temos ali, o texto está bem organizado. Primeiro, ele tem uma ação, depois ele tem uma complicação e depois ele tem o desfecho. Como se fosse, então, introdução, o desenvolvimento da história e o fechamento da história, né? A conclusão, como a gente faz nos textos normais que a gente faz produção de texto. Então, qual que é a ação inicial? O que houve no início, então? O que é? Será que os garotos de rua resolveram brincar de alguma coisa? Do que eles resolveram brincar? Mas no meio houve uma complicação, né? Com essa brincadeira aí de governo e tal. O que houve essa complicação? O Martin, né? Ele queria tirar vantagens. Ele queria ser o presidente somente para quê? Para tirar benefícios, para tirar vantagem, somente para ele. E o desfecho, como é que acabou essa história? Já que eles começaram a brincar de governo, depois teve essa complicação aí porque o sabidão ficou querendo tirar vantagem. E o encerramento, como é que foi o desfecho? Como é que foi a situação final da história? Conclusão da história, como é que foi? O presidente foi à frente ou será que ele foi deposto? A república, será que foi dissolvida? Acabaram com a república, com o governo do Martin? O que aconteceu? Conta aí então para nós podermos analisar. Textos que conversam com o outro. Leia então e analise atentamente a tirinha e depois responda as perguntas. Olha ali então o que aconteceu na tirinha. A mãe chega, né? A mulher chega, Mafalda. Do que vocês estão brincando? E os três responderam uma só voz. De governo. Então Mafalda olha para ele e diz: bom, nada de bagunça, hein? E então a menina responde: não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Uma sátira, né? Para os governos que não fazem nada, que entram no poder e não fazem nada pelo povo. Isso daí é uma ironia, né? Está ironizando os governantes que não fazem nada. A pergunta A diz assim: quem é a personagem que dialoga com as crianças? Quem que é a personagem? Tudo indica que ela é quem? A mãe Mafalda, né? Porque ela é uma personagem conhecida já das histórias em quadrinho. E como é que você sabe disso? Porque é uma personagem já conhecida, muitas crianças já conhecem isso daí, né? E bem provável que ela seja a mãe, a dona da casa, porque dá indícios, porque ela está vestindo o quê? O que ela está vestindo? Ela está vestindo um avental, não é isso? Quem usa avental é para fazer algum serviço de casa, alguma coisa assim, trabalhando, não é mesmo? É isso mesmo. E também indica que ela conhece muito bem as crianças que frequentam a casa dela. Porque ela já foi falando logo, né? Nada de bagunça, hein? Porque ela deve conhecer muito bem as crianças que brincam na sua casa. Letra B. Como a frase do segundo quadrinho poderia ser dita de outra maneira? Como é que a mãe poderia falar de outra maneira? Pense bem. Qual foi a fala dela então? Bom,
Nada de bagunça, hein? Como é que ela poderia falar de outra maneira? Será que ela não poderia falar: ei, brinque sem fazer bagunça. Ei, não se arrume a casa. Cuidado com as coisas, a casa tá limpinha. Ó, não mexa em nada. Será que ela não poderia falar isso? O trecho não vamos fazer absolutamente nada que consta no terceiro quadrinho se relaciona à ideia de governo? Será? Explique sua resposta. Será que ela está fazendo uma sátira, como nós falamos antes, aos governos que entram no poder e não fazem nada, só querem ganhar seus privilégios, salários e não fazem nada pelo povo? Como eles estavam brincando, né? Então eles brincaram de governo e falaram, tipo, o governo não faz nada mesmo, então a gente não vai fazer nada, né? Explique então sua resposta. Número 2. Crie um quadrinho mostrando o que as crianças faziam antes da chegada da mulher. Então você vai, não está escrito aqui, não está visível aqui. Você é que vai criar a ideia do que eles estavam fazendo antes da chegada da mulher, então, tá bom? Número 3. Quais são as semelhanças entre essa tirinha e o conto de Drummond, na página 46? Quais são as semelhanças, então? Eles estavam brincando de governo? Será que eles estavam fazendo o que ali? Ambos tratam do mesmo tema, eles apresentam uma situação, tá? Então, você vai escrever, então, o que esse texto tem de parecido, de semelhança com o texto de Drummond. A número 4, então, vem perguntando para você, em quais aspectos os textos são diferentes? O primeiro texto de Drummond e a tirinha. Quais os aspectos deles que são diferentes um do outro? E com certeza é a forma de que eles foram escritos, né? O conto de Drummond, da página 46, é uma narrativa em prosa. E a tirinha que nós vimos aqui é uma narrativa em quadrinhos. Então, essa é a principal diferença, que um é uma narrativa em prosa, né? É uma narrativa em prosa e a tirinha é uma narrativa em quadrinhos, tá bom? Número 5. A opinião das crianças no conto e na tirinha a respeito do que é governar é a mesma? Por quê? Será que eles são iguais? Sim, sabe por quê? Porque em ambos nós vemos crítica quanto aos políticos. Então, nos dois governos, eles criticam os políticos que não estão interessados em servir o povo. Primeiro, lá o Martin, né, faz toda aquela bagunça, só quer tirar vantagem. E no outro, ele falou, não vou fazer absolutamente nada. Também estavam tirando vantagem. Por quê? Porque eles não queriam era trabalhar. Então, os dois estão fazendo críticas ao modo de governo. E a número 6, dizendo assim, considerando que é um governo, substitua o último quadrinho por outro que revele a importância dos governantes. Então, na tirinha do texto da página 48, o último quadrinho, você vai então estar substituindo. Ao invés de falar, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada, coloque uma tirinha em que os governantes ou que o governante, né, faça alguma coisa pelo povo, né? Que dê importância, que faça alguma coisa. Já pensou se a mãe chega e fala, ei, não façam bagunça, hein? Ah, não, mamãe, a gente vai estar fazendo aqui uma reunião para resolver o nosso bairro, a situação dos hospitais, do posto de saúde ou da creche, a ver o que pode melhorar o lanche da cantina. Então, você vai criar um quadrinho, do último quadrinho, para que você dê importância, então, ao povo. Chegamos ao fim da aula. Tenha um bom final de semana. Fique com Deus. Deus abençoe você, tá bom? Tô com saudade. Beijo. Até segunda.